Meus irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, porque Paulo vai nos trazer, dentro dessa bendita epístola escrita aos Efésios, um conceito novo. Ele diz que o projeto de redenção de Deus é um projeto familiar. Tudo que Deus fez, meus queridos, por nós, Ele fez, segundo o texto que lemos, para que Deus pudesse ter uma família. Ele chama de família de Deus. Então Deus queria uma família, eu escrevi ali, com muitos filhos, e para isso enviou o seu único filho. Então Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, o seu único, unigênito Filho, Filho perfeito, Filho santo, para que através de Jesus Cristo, Deus pudesse estabelecer uma família com muitos filhos, com milhares de filhos, com milhões de filhos, com bilhões de filhos. E Jesus diz isso para nós, lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 24. Ele diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O que Jesus está nos dizendo, lá no Evangelho de João, é aquilo que Paulo está tentando nos ensinar aqui em Efésios. É que de um filho, o único filho, que veio ao mundo, e que segundo Jesus precisava cair na terra, precisava morrer, para que não ficasse só, através desse filho, com a sua morte, muitos outros filhos foram gerados. Jesus diz: dá muito fruto. Você e eu somos fruto do sacrifício de Cristo. Você e eu pertencemos à família de Deus por intermédio de Jesus Cristo. É isso que Paulo está nos dizendo. A expressão família, queridos, vem do grego oikeios, e significa pertencente a uma casa ou família, ligados pelo sangue. Mais ainda, parentes, pertencente à família de Deus, que é esta tradução, esse significado que estamos lendo, pertencente, dedicado ou adepto de alguma coisa. Nesse caso, a tradução que melhor expressa o conceito que Paulo está nos trazendo quando usa a expressão família de Deus, é o grupo de pessoas, o grupo de homens, de mulheres, o grupo de irmãos que pertencem à família de Deus. Deus realizou todos os seus grandes propósitos por intermédio da família. Eu posso citar pelo menos 3 aqui. A família é um elemento central da atuação de Deus na terra. O primeiro exemplo é o exemplo de Noé. Vocês conhecem lá o capítulo 6 por diante de Gênesis, quando diz o autor Moisés, o possível escritor do livro do Gênesis, quando diz que Deus se cansou do homem. Deus viu que era mal, continuamente o pensamento do homem, era má a sua intenção. E Deus então decidiu destruir o homem que havia criado. O texto inclusive diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. É lógico que a expressão arrepender-se ali não é a mesma expressão ou o mesmo sentido de quando nós nos arrependemos de alguma coisa. Ou Ele estabeleceu a sua vontade ou o seu desígnio dentro de um novo contexto, dentro de uma nova realidade. Todos os homens estavam perdidos, mas Deus vê um homem, Deus vê uma família que chama família justa, e por isso Ele não destrói o homem. Mas Deus então chama aquela família, porque Deus trabalha com as famílias, e diz a Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos
contigo, conforme Gênesis 6, 18. Deus preserva aqui a única família que aos olhos de Deus, através do seu patriarca Noé, era justa, para que através dessa família, novamente o mundo seja repovoado, e as coisas caminhem segundo o propósito de Deus. Mais adiante, Deus trata novamente com a família. Deus chama Abraão e a sua família para que saiam da sua terra para uma outra terra, uma terra da promessa, uma terra que disse o Senhor a Abraão: eu te mostrarei, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículos 1 em diante. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 19 do capítulo 18, Deus diz a Abraão: porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre a Abraão o que acerca dele tem falado. Deus trabalha através das famílias. E um terceiro exemplo é o exemplo da família de José, o pai de Jesus Cristo, e de Maria, a mãe de Jesus Cristo. O texto de Mateus, no capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim: e projetando ele isso, no caso José, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mais uma vez, Deus intervindo numa família para estabelecer a sua vontade. E vem Paulo mais adiante e diz que o projeto de redenção de Deus é um projeto familiar. Deus deseja criar, Deus deseja estabelecer uma família. Avança, por favor, meu querido. O conceito de família em Efésios, então, vai além da lógica da irmandade, como decorrência de pertencermos a uma mesma nacionalidade ou a mesma família sanguínea. A expressão irmão tem um sentido de identificação de fé. Então, a família que Paulo se refere, ou a família de Deus, que é estabelecida através do projeto de redenção de Deus, é uma família que se une e que se identifica através da fé. Paulo se refere inclusive à união da fé de dois grupos de pessoas, ou dois grupos que a Bíblia distingue bem, o Novo Testamento distingue bem: a união pela fé entre os judeus e os gentios, para a formação da família de Deus. O que Deus faz, na verdade, é escolher um povo, que Ele chama de seu povo, escolher uma família, que Ele chama de seus filhos, de sua família, para através desse povo, através dessas famílias, produzir salvação através da vinda do Senhor Jesus Cristo, para mais adiante, através do seu sacrifício, fazer com que aqueles que estavam longe, separados de Deus, possam também, pela fé, ter acesso a esta mesma graça, e juntos gentios e judeus que creem em Jesus Cristo e no seu sacrifício, se unirem como família de Deus. É muito bonito isso. Então essa união se dá pela fé. A liga dessa irmandade, meus irmãos e minhas irmãs, é o próprio sangue de Cristo derramado na cruz. Aquilo que nos une em fé como irmãos, diz Paulo no texto, é o sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso, maravilhoso, glorioso de Jesus Cristo, o Filho unigênito, santo, bendito, sem pecado de Deus. Por isso, então, a expressão irmandade se refere também a uma condição de existência futura, onde todos os irmãos unidos estarão juntos em um lugar paradisíaco. Esse é outro sentido da ideia da irmandade. Jesus disse ao ladrão na cruz, um deles: hoje estarás comigo no paraíso. Então, queridos, a ideia da irmandade ou da família de Deus
é o chamamento de homens, de mulheres, de judeus, de gentios, de nacionais e de estrangeiros, daqueles que estão longe e daqueles que estão perto, para se unirem em fé numa família, para depois no futuro juntos caminharem ao encontro de Deus e viverem debaixo da glória bendita do Senhor, debaixo de todos os bens benditos que o Senhor haverá de produzir para aqueles que creem no Evangelho. Você está feliz por isso? Amém? Vamos adiante. Jesus confirmou essa realidade em seus discursos. Referindo-se ao perdão, ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, volta e ajusta com ele. Esta ideia de irmão não é a ideia de irmãos de sangue, embora possa haver desavenças entre irmãos de sangue, mas aqui se refere ao relacionamento de fé produzido pelo sacrifício de Jesus. Então, quando Jesus se refere a irmão, ele se refere ao irmão e aos irmãos que pertencem ao mesmo grupo, que professam a mesma fé, a fé no Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, referindo-se à regra de relacionamento, ele diz: e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Esta expressão irmão se refere àqueles que se identificam, neste caso aqui, a unidade ou a irmandade dos judeus, mas podemos trazer isso para a ideia, para a lógica da irmandade daqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Quando interrogado a respeito da presença de sua família terrena ao encontro ou em busca dele, lá em Marcos no capítulo 3, Jesus diz assim: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade de Deus, segundo o texto, é professar que pertencemos à mesma família, que caminhamos juntos para o mesmo objetivo. Todos nós estamos aqui imbuídos no espírito de fazer a vontade de Deus. Conversando com Maria Madalena após a ressurreição, ele disse: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Veja que Jesus aqui traz a ideia de uma irmandade que possui um Pai, para quem ele diz aqui está voltando: Pai nosso que estás nos céus. Mais do que Pai, ele diz, ele é o vosso Deus, assim como é o meu Deus. Ele é o vosso Deus, assim como é o meu Deus. Os apóstolos repetem esse mesmo conceito. Na igreja primitiva, os cristãos se referiam uns aos outros como irmãos, conforme está em Atos capítulo 6, versículo 3. Ananias, quando vai ao encontro de Paulo para orar por ele, Paulo, o recém-converso, aquele que perseguira o povo de Deus, a igreja de Deus, chama Paulo de irmão. Um ex-recente assassino, mas é irmão, querido. Goste de você ou não, aquele que chega no nosso meio, não interessa de onde venha, não interessa o que fez, aquele que chega no nosso meio arrependido, crendo no sacrifício de Jesus para a sua salvação, é meu, é seu irmão. Mesmo que você diga: mas eu tenho vergonha porque aquele sujeitinho era terrível. Na década de 80 eu estudava aqui no Centro 2, e eu morava na QNG 37, a gente tinha que subir tudo aquilo ali para ir para o Centro 2, e não sei se os irmãos que moravam por aqui se lembram, e tinha uma turma, um grupo de maloqueiros, a gente chamava de maloqueiro, hoje não sei como é que chama, era a turma do calango, não sei se as irmãs lembram desse calango. Rapaz, e você passava por ali, toda vez que encontrava com essa turma do calango, a gente era pequenininho, ele vinha, dava cascudo na gente, batia, dava tapa, e ele morava na rua 22, então o que a gente fazia? Não passava nem na 21, nem na 22, nem na 23, passava lá na 28, tinha que dar uma volta, lá, quase aqui perto aqui dessa Hélio Prates aqui, né? Para não encontrar a turma do calango, e de vez em quando a gente ainda encontrava. Passam-se os anos, eu venho para essa igreja, um dia quem aparece aqui?
O calango. Aí eu olhei para ele, eu vou chamar ele de quê? De calango? O nome dele não é calango. Todo terninho, todo bonitinho, o nome dele era Carlos. Irmãos, o que eu tive que fazer? Chamar o Carlos de irmão. E eu falava assim, Jesus, será que esse homem mudou mesmo? Acho que a Darlene lembra disso, né? Ele até se casou nessa igreja aqui, ó. Você lembra disso, irmão? Ele casou nessa igreja aqui. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele casou no sábado à noite, no domingo ele veio à escola dominical. Eu falei, Carlos, não é assim que se faz, meu filho. Fica em casa, hoje é domingo, você casou ontem. É irmão, não interessa se ele era bandido, não interessa se ele era assassino, não interessa se ele batia na gente, em mim. Chegou, é irmão. Eu digo, ô meu irmão, a paz do Senhor, Deus te abençoe, amado. E a gente ainda tem que chamar de amado, né? Tem um conhecido meu que diz que amado irmão é a expressão que a gente usa quando não sabe o nome do irmão. Então, se você não sabe o nome, você fala, ô meu amado irmão. É porque você não lembra o nome dele. Então, todo irmão que não tem nome chama-se amado. Então, irmão, chegou aqui, é irmão. Então, Ananias se encontra com Paulo, sabendo que Paulo é aquele que acabara há poucos dias, talvez meses atrás, de presenciar e de quase ser um dos que jogaram pedra em Estevão. Mas ele chama de irmão. Aleluia, é Deus que faz isso, não é, irmãos? É Deus que faz isso. Paulo enfatiza Jesus como nosso irmão mais velho. Ele diz que Jesus é o primogênito. Romanos 8, 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. É bom ter irmão mais velho, não é, irmãos? Você que não é o mais velho, hein, pastor Beroni? Você sabe disso, que você já até contou algumas experiências de proteção do seu irmão mais velho. Ô irmão, seu irmão mais velho, diz Paulo, é Jesus Cristo. É aquele que está do seu lado, que te protege, que te guarda quando o calango vier bater em você. Ele nunca bateu em mim, irmão, só para fazer essa correção, né? Nunca bateu em mim. Então ele disse, Paulo se refere a Jesus como nosso irmão mais velho. Ele é o primogênito, ele é o unigênito, na verdade. E através da sua bondade, da sua misericórdia, nos chama, nos coloca neste caminho, nos coloca nesta comunidade chamada família de Deus. Tiago chama seus leitores de meus irmãos. Pedro ensina que devemos amar os irmãos em Cristo. João diz que aquele que ama seu irmão está na luz. Está na luz. Logo, o termo irmão, que é o nosso slide, não é apenas uma forma carinhosa de nos referirmos uns aos outros, mas uma declaração de identidade familiar decorrente da fé, para todos os propósitos, para os bons e para os ruins. Tiago já nos ensina: está alguém entre vós alegre? Alegre-se com ele. Está alguém entre vós triste? Esteja ao lado dele. Está alguém com saúde? Celebre a saúde dele. Está alguém enfermo? Ore por ele, o ajude. João enfatiza esta percepção, esta visão no Apocalipse. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão. Quando você lê isso, embora João esteja escrevendo para os seus leitores, João está dizendo que ele é irmão dos seus leitores, mas isso também se aplica em nós. João é o nosso irmão, que está na ilha de Pátimos, e ele diz, não apenas irmão, mas companheiro na aflição, mas também no reino e na paciência de Jesus Cristo. Para os momentos bons, para os momentos ruins, para os momentos de aflição e para os momentos de glória, para os momentos de dificuldade, mas para os momentos de facilidade. Esta é a identificação. Paulo vai usar a figura do corpo para tratar do mesmo assunto. Aqui ele diz que é a família, lá aos Coríntios ele vai dizer que é o corpo. E ele diz que se o corpo, uma parte do corpo dói, todo o corpo sofre junto.
Todo o corpo sofre. Quer ver uma dor terrível que o corpo sofre? Unha encravada, do mindinho, não precisa nem ser do... Unha encravada, aquela unhazinha, aquele dedo que aparentemente parece ser um dedo dispensável, porque é tão pequenininho, aquele dedinho, se ele está doendo, se ele sofre, todo o corpo sofre. Não é isso? Mas se você é chamado para receber uma medalha de honra ao mérito, em alguma instituição dessas que fazem esse tipo de homenagem, todo o seu corpo se alegra com aquela recepção, com aquele evento. Então é nos momentos bons e nos momentos ruins. Pode avançar, querido. Paulo diz que nós passamos da condição de estrangeiro para a condição de filho. E ele faz uma descrição da nossa condição anterior. Ele diz lá, portanto, lembrai-vos que vós, noutro tempo, erais gentios na carne. Diz mais, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam de circuncisão, feita pela mão dos homens, os judeus. Então os judeus nos chamavam de incircuncisos. Lembra de Davi se referindo a Golias como um incircunciso, alguém que não era participante da comunidade de Israel, já que os filhos de Israel precisariam ser circuncidados. Ele diz mais, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo faz essa comparação daquilo que nós éramos antes, de onde nós estávamos antes, para aquilo que passamos a ser. Ele diz, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na sua carne, na carne de Cristo, ele desfez a inimizade para criar em si mesmo, nele Cristo, dos dois, o velho homem e o novo homem, criar o novo homem fazendo a paz. Então não é mais judeu, não é mais gentio, é um novo homem, tirado do meio desses dois grupos, para através disso viver em paz com Deus. E diz mais, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então nós fomos trazidos por Deus da condição de estranhos, de estrangeiros, de afastados da promessa, das promessas de Deus, sem Cristo, sem Deus no mundo, e nós fomos colocados numa condição de estar próximos de Deus, próximos da sua família através de Jesus Cristo. E na verdade, irmãos, pode avançar, querido, nós podemos aprender algumas lições sobre a nossa condição de membros da família de Deus. A primeira delas é que a filiação a Deus decorre da graça e da misericórdia de Deus. Paulo vai dizer que não é por algum bem que nós tenhamos feito, não é por algo especial que nós tenhamos em nós mesmos, não é por algum valor que tenhamos em qualquer característica da nossa vida, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela moral, não é por nada disso, mas é pela graça, é pela misericórdia de Deus. Olha o texto do versículo 12, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A conclusão que nós tiramos da leitura desse texto é que nós estávamos irremediavelmente distantes de Deus. Não havia em nós mesmos, não havia em qualquer solução humana remédio para que nós nos aproximássemos de Deus. Pelo contrário, a nossa condição de estar sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, a nossa condição era uma condição de receber aquilo que receberão todos aqueles que ainda permanecem nessa condição, receber o juízo de Deus. Mas Deus não nos aplica o seu juízo.
Ele aplica sobre nós a sua graça, Ele dá o que nós não merecemos. Ele nos chama e nos traz para sermos participantes da família de Deus. Ele aplica sobre nós a sua misericórdia. Ele não aplica, ou Ele não nos dá aquilo que nós mereceríamos, que seria o juízo dele mesmo. Paulo havia escrito um pouco antes: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então o texto está nos dizendo que nós somos concidadãos dos santos, nós somos da família de Deus por um ato de graça e de misericórdia do próprio Deus, que nos chamou para isso. Aquele hino diz: ó, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. É impossível nós explicarmos por que nós é que estamos aqui, porque é este grupo de irmãos que está aqui, não outro. Poderia ser outro grupo, poderiam ser outras pessoas, mas Deus chamou a nós, Deus chamou a mim, Deus chamou a você para participar da sua família. Eu oro muito, porque não interessa por que Ele chamou a mim ou chamou você. O que interessa é que Ele te chamou. O que interessa é que nós estamos aqui. O que interessa é que a luz do Evangelho resplandeceu para nós. O entendimento do Evangelho entrou dentro de nós, e nós agora sabemos o que é Deus, sabemos quem é Jesus, sabemos o seu plano, o seu projeto. E às vezes a gente olha para as outras pessoas e diz assim: Senhor, é tão claro, é tão visível. Paulo César do Logos diz que é como a água cristalina em que você olha e vê o seu rosto ali. É cristalino, nós não temos dúvidas, ou se temos dúvidas, o Espírito Santo vem e supre, mostrando-nos qual é o caminho correto. E aquilo que para nós parece tão claro, tão óbvio, tão necessário, aquilo que nos faz ficar entristecido quando por um momento ficamos afastados de Deus, aquilo que nos deixa perplexo quando não entendemos uma situação da nossa existência, mas mesmo assim confiamos em Deus. Aquilo que para nós é tão explícito, para os outros não é. E o texto sagrado diz que Deus cegou o entendimento. Cegou o entendimento de alguns, mas o nosso, Ele abriu, para nós Ele esclareceu, a luz que estava apagada se acendeu, irmãos, a noite, a madrugada acabou e o dia resplandeceu, e nós fomos capazes de ver de uma forma clara o chamado do Senhor Jesus Cristo para nós. Glória a Deus que nós pertencemos à sua família, glória a Deus. Às vezes a gente lê esses textos e parece que eles já não dizem mais tanto para nós. A segunda verdade, para avançarmos: a filiação a Deus só é possível em Cristo, por meio do seu sangue derramado e da sua carne maltratada na cruz. Paulo vai dizer: porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Havia uma parede que nos separava de Deus, irmãos, mas Jesus a derribou através do seu sacrifício na cruz. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e agora nós temos acesso ao Santo dos Santos. Agora nós podemos nos apresentar diante de Deus, apresentar as nossas vidas, confiados no sacrifício do Senhor Jesus, na sua justiça que nos é imputada. Nós somos filhos de Deus por meio do sacrifício de Cristo. Nós só podemos pertencer a Deus porque Cristo foi entregue ao mundo para morrer por nós.
A tinta da caneta que assinou o pacto de paz. Ele diz aqui que há um processo onde a paz é estabelecida. Vimos há pouco tempo o presidente da Colômbia recebendo o Nobel da Paz pelos esforços que fez lá contra aquela guerrilha que tantos anos atuou ali na Colômbia. Jesus, através do seu sangue, a tinta da caneta em que se assina esse pacto de paz entre nós e Deus, é o sangue precioso de Jesus. Esse documento está escrito com sangue de Cristo. Esse documento está assinado e selado por Deus, pelo sangue de Jesus Cristo. Ele é o meio pelo qual nós podemos ser filhos de Deus. Mais adiante, a filiação é o ato soberano do Deus que vem ao encontro dos homens para trazer-lhes o Evangelho. O versículo 17 diz: e vindo ele, Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Nós só somos filhos de Deus pelo fato de que seu único filho ter se encarnado para nos trazer o Evangelho da paz. É por isso que o seu nome é Emanuel, o Deus conosco, o Deus que vem ao encontro dos homens para estabelecer a paz entre nós e Deus. É assim que acontece no texto sagrado. É o homem que vem sempre, é Deus, aliás, que vem sempre ao encontro do homem. Esses dias saiu uma frase atribuída a Augustus Nicodemos, um pastor presbiteriano, e a gente tem que ter cuidado com essas frases, porque às vezes atribui a alguém famoso só para a frase viralizar na internet, né? Mas ele diz uma coisa certa, ele diz assim: olha, não foi você que encontrou Jesus, porque o perdido era você. Nós é que éramos perdidos. Então foi Jesus que nos encontrou. Diz lá a frase. A gente diz que você aceita Jesus. Aliás, tem uma frase absurda ali no caminho de Goiânia: dê uma chance a Jesus. Dê uma chance a Jesus. Quem precisa de chance somos nós, irmão. Quem precisa de oportunidade somos nós. E o texto diz que ele veio ao nosso encontro. É o Deus que resolve vir ao nosso encontro para salvar o homem que estava perdido irremediavelmente pelos seus próprios esforços. É por isso que o Evangelho é o único meio pelo qual as pessoas podem se achegar a Deus. Sem Evangelho, meus irmãos, não há filiação. Nós não somos filhos de Deus, não há família de Deus. O Evangelho é a regra de conduta, o Evangelho é a orientação teológica, o Evangelho é a palavra de Deus que nos une em família e que nos faz andar pelo mesmo caminho, pelo mesmo objetivo. Glória a Deus. E por último, em quarto lugar, a família de Deus é a concretização de todo o projeto de redenção. Então Deus faz o que Ele faz. Deus prepara o homem durante cerca de 4 a 5 mil anos para mandar o seu filho. Paulo diz que chegou a plenitude dos tempos. Uns dizem que a plenitude dos tempos é o momento na história em que tudo é propício para a pregação do Evangelho. A língua é a grega, que é conhecida e falada por todos. Há estradas construídas pelo Império Romano. Há acessibilidade, há uma certa paz reinando em toda aquela região naquele período. Que seja a plenitude dos tempos. Mas há alguém que diz: a plenitude dos tempos é um tempo na história do homem em que se Deus não interviesse nessa história, colocando pessoalmente o seu filho, fazendo encarnar, nascendo de mulher, crescendo, mostrando o Evangelho, morrendo na cruz por nós, Deus não teria outra solução senão destruir novamente, e dessa vez definitivamente, toda a humanidade. Jesus é o sacrifício propício de Deus por nós.
Jesus é aquele que faz com que a ira de Deus seja abrandada, seja encolhida, seja guardada para um tempo futuro. Não há mais ira sobre a nossa vida, meu querido e minha querida, senão a mão bondosa de Deus sobre a vida de cada um de nós, se nós caminharmos, se nós pertencermos à sua família. Pois qual é o pai que trata o seu filho de uma forma ruim? Qual é o pai que dá ao filho aquilo que não dá ao filho aquilo que ele precisa? Por certo não é o nosso Deus. Talvez alguns de nós podemos ser um pai mau, perverso, mas Deus não é. Deus é bom. Deus trata os seus filhos muito bem. O versículo 19 diz: não sois estrangeiros, não sois forasteiros, mas agora nós somos concidadãos dos santos da família de Deus. E o texto de Efésios, um pouco antes, vai dizer que esse chamado foi estabelecido antes da fundação do mundo, e vai dizer que Ele nos chamou, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Vai dizer mais ainda que o propósito de nos transformar família de Deus é para que nós sejamos para o louvor da sua glória. A família de Deus é a concretização de todo o projeto de redenção. E Paulo avança, Paulo fala: sois famílias de Deus. No versículo 20, ele vai dizer que nós somos casa de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou seja, a palavra de Deus. E mais ainda, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, Ele é o principal fundamento. Então, família de Deus se une à casa de Deus e se transformam em templo de Deus, individualmente e em grupo, para manifestar ações de graça, de louvor e de exaltação ao Pai que está nos céus, ao Deus bendito que cuida de nós, que faz com que caminhemos no seu caminho. Estou concluindo. Ao constituir os homens como família, Deus passa a viver com eles, dentro deles, numa relação de intimidade e de pertencimento. Nós não somos agora errantes pelo mundo, nós não somos filhos sem pais, filhos pusilânimes. Não, nós somos filhos que pertencemos a um Pai que está nos céus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O propósito de Deus, então, meus queridos, é trazer cada um de nós, os homens, para si mesmo, para que desde agora, desde esse momento, nós possamos viver uns com os outros e com Ele, ao lado uns dos outros e com Ele, juntos até o dia em que formos chamados ao seu encontro nos céus. Deus queria uma família com muitos filhos e por isso se entregou o seu filho para morrer por nós. E sabe qual é a boa notícia? É que nós estamos incluídos nesse projeto. Eu não sei até que ponto essa notícia alegra o seu coração, o fato de você pertencer à família de Deus. Eu não sei até que ponto, mas deveria te alegrar, deveria colocar um gozo, um júbilo no seu coração todos os dias, ao você acordar e saber e dizer: eu pertenço à família de Deus. Nós pertencemos à família de Deus. Nós estamos juntos aqui, em irmandade uns com os outros, chamando uns aos outros de irmãos. É porque um dia estaremos juntos, como uma família única, falando a mesma língua, adorando o mesmo Deus, cantando o mesmo louvor, participando da mesma celebração, que é aquela gloriosa Santa Ceia que o Senhor realizará conosco. Nós estaremos juntos, e diz o texto de Apocalipse que esta família, no meio dela, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais doença, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dificuldades, porque o Pai Celeste cuidará de nós eternamente, e nós estaremos sempre com Ele. Que Deus console o seu coração com essas palavras, que essa esperança bendita esteja na sua vida, na sua alma, no seu coração, todos os dias da sua vida, da minha vida, da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe todos os irmãos e irmãs em nome de Jesus.